Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um encontro no nosso canal Gestante Ativa. Eu sou a Natália Lima, trabalho com Pilates há mais de 20 anos, colunista da revista Pilates, e hoje a gente vai falar sobre dores na região pélvica. Bom, é muito comum a gestante sentir dores na questão da região pélvica, principalmente na virilha, e conforme vai crescendo a barriga dela. Por quê? Porque o bebê vai pesando, ele vai se sentindo, o corpo dela vai modificando cada vez mais, o centro de gravidade dela vai se tornando mais diferente, ela percebe que ela já não tá mais a mesma, né? Então é muito comum essa dor na região da virilha. Mas tem um fator muito importante aí. O bebê mal posicionado também provoca essa dor na virilha. Às vezes, quando o bebê posiciona mais um lado do assoalho pélvico do que o outro, faz com que os tendões, ligamentos fiquem muito mais tensos, e aí as pessoas não, né? No caso, as gestantes acabam sentindo mais dores na virilha e normalmente mais de um lado do que do outro. Então, para poder te ajudar a resolver esse problema com a sua gestante, pode ter certeza que ela vai ficar muito feliz, porque ela vai sair da aula com bem menos dor e às vezes até sem dor nenhuma, que ela não vai desistir de você e vai estar com você na próxima aula e vai te indicar para diversas amigas também. Então, hoje eu trouxe um acessório do Cadillac, que é o trapézio, para ajudar nessa aula. Toda vez eu escuto, Nath, é tão difícil trabalhar com trapézio com a gestante. E aí eu trouxe uma aula só no trapézio para mostrar para você que não é tão difícil assim. É só uma questão de você entender o corpo da gestante, entender o que acontece, entender como o corpo funciona dessa gestante. Então vamos comigo que hoje eu preparei uma aula muito bacana. Bom, o primeiro exercício, eu começo com a gestante normalmente de pé, para fazer os exercícios, né? E a gente começa com o pé paralelo e a gente começa com o exercício de respiração e mobilidade da coluna. Eu sempre trago os princípios do Pilates para fazer esses exercícios, ok? Então eu sempre começo a minha aula com os princípios do Pilates. Então eu peço para a gestante posicionar a mão afastada ali no trapézio, né? E aí eu mantenho a coluna mais ou menos relaxada, como ela se sentir confortável. E aí eu vou alongar minha coluna lá para frente e na volta eu vou fazer uma bolinha com o meu corpo. Então eu vou fazer um movimento de onda com a minha coluna. Ela já vai sentir um alívio muito grande de estar nessa posição, porque quando a gestante está numa posição referente de 4 apoios, ela tira o peso dos ligamentos do assoalho pélvico, tira o peso do próprio assoalho pélvico, e isso já dá um relaxamento muito grande para a gestante. Então, ó, imagina que você tá lá, então ela vai inspirar parada, solta o ar, projeta lá pra frente, eu inspiro e faço uma bolinha com a coluna. E solto o ar e repito o movimento novamente. É muito bacana esses exercícios porque você pode trabalhar a dinâmica da respiração. Então a gente vai fazer 3 vezes, inspirando na curvatura da coluna e depois a gente vai inverter, ok? Então vamos lá. Inspira parada, primeira vez, solta o ar, inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Importante lembrar de relaxar os ombros, não deixar ela tensionar esses ombros lá em direção à orelha, manter a curvatura e o alinhamento da coluna e solta o ar. Aí agora eu vou fazer o inverso, vou inspirar estendendo e soltar o ar na curvatura. Inspira, solta, mais 2, e o último, e voltou. Perfeito? Então a gente começa com esse exercício. Agora eu vou dar uma variação desse exercício. O que a gente vai fazer? Eu vou
torcer meu tronco. Então eu vou pedir para ela colocar uma mão lá no meio do trapézio e a outra eu vou projetar como se eu quisesse lá para a diagonal e no chão e olhar por debaixo da minha axila, fazendo a torção da região da torácica. Por que que... Aí me perguntam, Nath, por que que eu tenho que fazer esse exercício de rotação da torácica sendo que ela tá com dor na virilha? Ótima pergunta. Por que que a gente faz isso? Porque conforme a gente faz essa rotação, a gente alonga os intercostais, isso faz com que a gente crie mais espaço na região da barriga, né, região do tronco. Isso faz ter mais espaço para o bebê e o bebê se encaixar melhor na posição do assoalho pélvico. Então o nosso corpo está todo interligado. Conforme você vai fazendo os exercícios para alívio de dor na virilha, você também tem que pensar que não é só os exercícios da região pélvica que você tem que fazer, mas que você também tem que trabalhar a parte superior do corpo. Isso faz com que a gente cresça a nossa coluna, né? Porque o nosso corpo ele é todo em espiral. E quando a gente ajuda esse movimento em espiral, alongando ele, a gente cria espaço nesse corpo, ok? Então vamos lá. Eu peço normalmente para trabalhar nesse exercício a expiração na torção e a inspiração na volta. E aí eu faço de 4 a 8 vezes para um lado e depois troco, ok? Então vamos lá. Ótimo. Aí eu troco a mão e vou fazer tudo pro outro lado. Ok, e voltei. Então, acabei trabalhando a curvatura da coluna e a torção dessa coluna. Tudo bem? Bom, eu gosto de fazer uma variação de pôr a gestante também de joelho e fazer essas duas sequências com ela apoiada no joelho. Por quê? Porque aí agora a gente vai usar também um pouco a região do quadril para movimentar. Então, em vez de eu só fazer a região da coluna e manter o meu quadril estável, agora eu vou deixar e projetar meu quadril lá para trás também. E uma posição muito importante que eu uso, que é a posição do diamante, é juntar o dedão com o dedão, porque isso ajuda a encaixar melhor a posição do quadril, ok? Então eu junto lá dedão com dedão e faço o movimento. E da mesma forma, eu trabalho na inspiração para ir, soltar o ar para voltar ou vice-versa. Aí agora eu vou trocar a respiração, mas perceba que eu voltei a minha coluna totalmente alinhada, estendi lá na frente e voltei de volta no alinhamento. Eu não mantive a curvatura diferente de quando eu estava de pé, ok? Então eu vou inspirar lá e solto o ar agora. Ótimo, agora vou fazer a torção da mesma forma. Agora eu vou começar do lado de lá, tá bom? Só que dessa torção eu penso em projetar quase a minha mão fora da cama, tá bom? E aí eu torço bem o tronco.
E também eu repito de 4 a 8 vezes da mesma forma e troco o lado. Ótimo! Bom, então essa foi a minha sequência inicial de aula, onde eu começo a trabalhar respiração, mobilidade da minha coluna, torção. Eu gosto de trabalhar bastante em torção com a gestante, porque isso faz criar espaço no corpo. E aí eu começo com os exercícios de fato, ok? Bom, a nossa próxima sequência, a gente volta a ficar de pé aqui no Cadillac e eu vou manter meus pés em vez. Então eu não peço para abrir muito para poder respeitar a nossa rotação do joelho. Eu mantenho eles mais na diagonal, como se fosse a posição de um diamante. Seguro pelo lado de fora da barra, sempre, e não aqui, porque aqui ela tende a tensionar mais o ombro. E aí eu peço para a gestante colocar uma perna seguindo a linha dos meus pés para frente, sem deixar ela trazer o quadril junto. Então eu vou fazer força para segurar o meu quadril. Então eu não posso fazer esse movimento de projeção de lado e ficar lá. Olha como eu fico totalmente torta. Eu tenho que manter aqui. Se você vê que a gestante não tem alongamento e dificuldade de manter essa posição com a perna tão alta, a gente pode usar ela aqui embaixo, que fica mais fácil. Como eu já tenho prática, consigo manter, eu coloco a minha perna em cima, mas eu gosto muito de desafiar a gestante, então eu sempre peço para ela colocar em cima e fazer um certo esforço, vamos falar dessa forma, ok? Então o primeiro exercício que a gente começa com a construção do movimento é sempre projetando um pouquinho lá para frente e volto. Eu faço esse exercício de 8 a 10 vezes, soltando o ar para ir e inspirando para voltar. Respira. E aí eu vou 5 e cuidado com esse movimento, mantendo lá pra frente. É sempre importante manter esse quadril alinhado. E aí no último eu gosto muito de trabalhar a resistência. Eu sempre peço para segurar 10 segundinhos e eu volto. Aí, ainda com a mesma perna, para gestante que tem mais facilidade de alongamento, eu peço para ela colocar a mão lá na frente. A que não tem tanta dificuldade, eu peço para ela só projetar o tronco para frente e voltar segurando na barra. Para gestante que já tem mais mobilidade, eu peço para ela colocar a mão lá na frente. Então vamos fazer 3 vezes, eu peço para repetir de 8 a 10 vezes, então vamos fazer 4 vezes com a mão em cima e 4 vezes com a mão embaixo. Sempre soltando o ar no movimento de alongamento e inspirando no retorno, tá bom? Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Ah, uma coisa importante, quando eu faço esse movimento com a mão em cima, eu penso em projetar minha cabeça lá em direção à perna, porque isso já vai ajudando ela a criar mais mobilidade para futuramente colocar a mão no próprio trapézio, tá bom? Mais a última. E voltou. Aí eu passo a mão para debaixo e vou de novo. Inspiro. Sempre inspirando e soltando o ar. Aí, perfeito. E aí, eu tiro a perna. E aí, antes de fazer com a outra perna, eu sempre faço um exercício para melhorar a circulação da perna. E aí, eu começo caminhando com os pés. E aí, eu posso fazer 10 vezes com cada pé, porque depois a gente vai utilizar esse exercício com o pé apoiado. 10 vezes. E aí, eu faço com os 2 pés juntos. 10 vezes. É importante a gente mexer a panturrilha sempre, porque isso ajuda a melhorar a articulação, desculpa, dos pés e também a circulação do nosso corpo.
9 e o último 10. Aí eu peço sempre para repetir de 8 a 10 vezes. Voltei com o meu pé em V, projeto agora a minha outra perna lá na frente. Sempre pensando em manter o alinhamento do quadril, da perna virada para fora, sem deixar fazer esse movimento para frente. E aí eu projeto lá para frente e volto sem deixar fazer esse movimento. Percebam que dá para você percebam que quando ela tá de frente para você com a perna de frente, você vê o bumbum dela. Então não é para fazer isso. Solto o ar. 5, 6, 7 e o último, seguro lá e fico. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e voltou. Perfeito. Passei lá para outro exercício, vamos fazer 4 vezes com a mão em cima e 4 vezes com a mão embaixo. Soltando o ar na ida e inspirando na volta. Aê, pus a mão lá pra frente. Fiz um a mais aqui, gente. Eu tenho que fazer um a mais aqui. Respira, soltar. 2, 3, 4 e o último 5. Perfeito. E voltei. Fecho os pés e repito novamente a sequência de caminhada, 8 a 10 vezes com cada pé, porque a gente vai utilizar essa articulação no nosso próximo exercício. E 8 vezes a 10 vezes com os dois pés juntos. E eu mostro o próximo exercício. Então, vocês vão perceber que existe uma construção de movimento para eu chegar onde eu quero chegar com a gestante. Por que existe essa construção de movimento? Porque é dessa forma que você vai aliviar dores da gestante, que você vai melhorar as patologias que ela tem. E o fato de trabalhar uma perna e a outra, você vai perceber que ela tem mais dificuldade, você vai sentir e ver aonde está esse bebê, como que você pode identificá-lo, ele de posicionamento na barriga. Então é muito importante você ter esse conhecimento. Então fazendo essa construção de movimento e de exercício, você vai ter essa informação, ok? Então agora eu vou te mostrar o próximo exercício, que seria a continuidade desse. Estou de pé novamente aqui, meu pé em V, e eu vou colocar minha perna lá na frente. E agora a gente vai subir o pé na meia ponta e descer, fazendo 10 vezes, mantendo o corpo alinhado, olhando lá pra frente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, o último, 1. Você vai sentir, ela vai falar pra você que vai queimar bastante a perna, tá? Aí o próximo exercício a gente vai flexionar o joelho e estender. O que é importante aqui? Quando eu flexionar esse joelho, eu tenho que manter meu joelho alinhado lá no meio do meu pé. Então ele tem que direcionar pro dedo do meio, tá? Porque assim faz com que ela não relaxe a virilha, não solte o quadril, ela mantém o joelho alinhado e fortalecido. E aí a gente faz de 8 a 10 vezes também. Respirando sempre. E no último eu sempre gosto de permanecer para criar uma resistência. E aí eu troco a perna. Passei a outra perna lá para frente, mantendo o quadril alinhado, a perna lá para frente alinhada, e vou primeiro subir e descer da meia ponta. Importante que quando você articular o pé para cima, que ele esteja apoiado tanto para o peso do dedão quanto do peso do dedinho do pé, que a gente equilibre esse peso.
E o último, e aí eu passo para o próximo. Exercício flexionando e mantendo o joelho alinhado lá para o meio. Respirando e soltando o ar. E no último eu permaneço lá e voltei. Ok? Então eu terminei toda a minha sequência de frente pro trapézio. Agora a gente vai trabalhar essa sequência lateralmente para que a gente consiga abrir esse quadril e criar espaço. Primeiro a gente equilibrou o quadril para que crie, tipo, o peso fique exatamente no centro do bebê. Agora a gente vai abrir espaço para esse quadril, tá bom? Bom, a nossa próxima sequência a gente vai começar de pé, da mesma forma que a gente começou a outra, só que agora a gente vai manter o nosso pé em V. Eu peço sempre para minha gestante segurar na frente, né, da barra, não dos lados, mas na frente dela. E eu vou colocar meu pé lateralmente com aquele meu pé em V. Importante, eu não posso pedir para ela colocar tão lateralmente do quadril, porque olha o que acontece com a minha região. Eu tenho que colocar o meu pé mais à frente, mais na diagonal, porque dessa forma eu mantenho o equilíbrio e o alinhamento do meu quadril e os dois ossinhos da crista ilíaca alinhados na mesma altura. Então eu começo com um movimento de deslizar para o lateralmente e volta. Lembrando que a gestante que tem dificuldade em manter a perna nessa altura, a gente pode usar ela mais baixa, ok? Então eu vou lateralmente e volto, mantendo o alinhamento do quadril sem deixar o bumbum ir para trás, tá? Perfeito. Respire e solta o ar. E eu posso fazer de 8 a 10 vezes. No último eu sempre gosto de manter para criar resistência, alinhar o corpo dela, corrigir e voltei. Agora eu vou fazer, como eu só fiz um movimento lateralmente, a gente não vai fazer um movimento com o braço aqui apoiado, nem com a mão apoiada, porque não faz muito sentido agora nesse exercício. Então a gente vai subir o pé na meia ponta e descer igual o outro que a gente fez. Respira. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu flexiono meu joelho pensando no alinhamento lá do dedão do pé. 3, respirando. 5, 6, 7, 8. No último eu sempre gosto de permanecer e volto, ok? Aí eu tiro a minha perna, peço para ela descansar um pouquinho e faço na região, no trocado do lado. Gente, para não ficar de costas para vocês, eu vou trocar meu trapézio de lado, que assim eu não fico de costas para vocês, tá? Para mostrar o exercício. Então eu troco o trapézio. Se você preferir que a sua gestante também fique o tempo todo de frente para você, você pode fazer da mesma forma. Então, pé em V, coloquei o pé lá na diagonal e eu vou manter esse alinhamento da minha perna. E aí eu vou sair do eixo e volto e mantenho o quadril alinhado, fazendo de 8 a 10 vezes, sempre inspirando e soltando o ar. E no último eu sempre mantenho lá e voltei. Agora eu vou subir o pé na meia ponta. Subiu e desceu, quadril alinhado, ossinho, a crista ilíaca, mantendo a respiração, toda a coluna alinhada. Respira e solta o ar. E no último, relaxei
e flexiono a perna de baixo. Inspiro, solto o ar. Posso repetir de 8 a 10 vezes. Mantenho o joelho alinhado. E na última vez eu seguro lá de 10 segundinhos e voltei. E aí eu tiro a minha perna. Sempre quando a gestante for fazer mudança de posição de lado, esse tipo de coisa, sempre pede para sua gestante tirar a perna devagar para que ela não se machuque, tá? Agora a gente vai fazer essa sequência não inteira, com o joelho no chão, para poder criar mais espaço no quadril. Então eu peço para minha gestante ficar com o joelho no chão e aí eu vou colocar o pé ali alinhado lateralmente. É importante que ela fique um pouquinho mais para trás para que a perna fique na diagonal. Eu gosto de trabalhar esses exercícios de duas formas. A primeira com ela segurando para fazer totalmente o alongamento do quadril e depois sem as mãos. Por quê? Dessa forma ela também está criando fortalecimento no interno de coxa. Isso vai ajudar na questão do escape, por exemplo, do xixi, que é muito comum durante a gestação. Mas isso fica para uma outra história, tá bom? A gente vai empurrar e voltar. Posso fazer de 8 a 10 vezes. Respira e solta o ar. E no último eu mantenho lá. E voltei. Aí eu vou pedir para ela tirar as mãos do apoio. Às vezes, que a gestante que se sente insegura de tirar a mão, você pode dar um fitness circo para ela segurar, uma faixa elástica para ela fazer força nos braços também. Isso ajuda ela a ter mais consciência da região do períneo e faz com que ela consiga executar o exercício da melhor forma possível, ok? Então eu saio do eixo e volto. Inspiro, solto o ar. Respira. 4, 5, 6. Controle é importante. 7. E o último, 8. Aí eu mantenho e volto. Ok? E antes de eu passar para o outro lado, eu termino com o último exercício que eu posso pedir para ela segurar aqui novamente e vou fazer que ela faça pressão como se ela quisesse descer o trapézio lá para o chão. Isso vai dar bastante consciência na região da região do períneo e dessa região do sacro ilíaco e nessa dor que ela sente na virilha, ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o último, segura lá e respiro. E agora a gente passa tudo pro outro lado. Vou trocar meu trapézio mais uma vez de lado para poder ficar de frente para vocês. Troquei de lado. Mantenho aqui. Ótimo. Vim um pouquinho mais para trás, coloco a perna mais para diagonal e vou fazer o primeiro movimento com as mãos apoiadas lá em cima e volto. Mantenho o quadril alinhado. 4, respire e solta o ar. 7, e no último eu seguro lá e fico e voltei, tirei as mãos do apoio, mantenho a coluna alinhada. Você pode mais uma vez dar a sugestão dela segurar um fitness circle, uma toning balls, uma faixa elástica, uma TheraBand, uma mini TheraBand ou enfim, diversas soluções você tem aí, tá? Hoje a gente só tá fazendo da solução mais simples. Respire e solta o ar. 7. Lembra sempre de manter o ombro alinhado. O último.
10 e seguro lá e voltou. E agora eu vou pressionar e voltar. 3, 4, 5. O movimento é bem sutil. 6, 7 e o último. 8 e relaxei. Ok? Bom, então essa foi a minha sequência de exercícios agora de lateral para criar espaço na região pélvica e diminuir essa dor da virilha. Agora a gente vai para o último exercício que a gente vai fazer para que você feche a sua aula de uma forma bem bacana. Bom, o último exercício que a gente vai fazer vai ser um exercício que a sua gestante vai ficar deitada. Só que se você percebe que ela não consegue manter mais, ficar tão deitada, é importante você colocar ela um pouquinho mais alta para fazer esse exercício. Se caso ela consiga, ótimo, porque aí é melhor e o exercício vai ser mais efetivo. Normalmente, as gestantes que eu pego desde o começo da gestação, eu já acostumo e faço com que ela tenha esse conforto de poder deitar. Porque ela vai ficar 1, 2 minutinhos deitada no máximo. Então, ela não se sente tão desconfortável. Também, ela já fez tantos exercícios de preparação para o corpo dela, que o corpo dela já está com a consciência para fazer qualquer tipo de exercício, tá bom? Então, eu vou deitar aqui, vou apoiar os meus pés na parte de baixo do trapézio. Aí eu primeiro vou fazer um movimento, flexiona e estende, e a gente vai inspirar quando empurra, solta o ar, quando traz os joelhos. Inspira, solta o ar. A gente está relaxando a virilha, afinal a gente trabalhou ela bastante. E pode repetir de 8 a 10 vezes. E aí na última vez eu mantenho o joelho flexionado e peço para ela fazer a borboletinha, juntar sola do pé com sola do pé. E aí ela vai fazer esse movimento da borboletinha sem descolar a sola do pé. A gente está trabalhando interno de coxa e alinhamento do quadril. E soltando ar agora para ir, inspirando para voltar. E a gente pode repetir esse exercício de 8 a 10 vezes. E relaxei. Ótimo! E aí, o último, a gente vai fazer um rolamento de quadril lá para cima, vértebra por vértebra. E volta, desenrolando devagar. Inspira, solta o ar, rola o quadril, vértebra por vértebra. E volta, desenrolando devagar. E esse exercício a gente pode fazer de 4 a 6 vezes, que é muito importante para o bebê, para ele ficar de cabeça para baixo. E isso já também é uma outra história. E volto. Apoio os pés. Sempre que eu pedir para minha gestante levantar, eu peço para ela virar de lado. E aí sentar, ok? Então essa foi a minha sequência da aula no trapézio. Eu acho que é uma aula bem bacana para você modificar aí o seu portfólio de exercícios e a gestante também se sentir mais desafiada, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho que toda semana tem conteúdo novo e te espero na próxima. Um beijo e até mais!